Então é isso. Vamos só fechar os olhos um pouquinho. Respirar fundo. Traz essa percepção nesse momento, para esse lugar que você está. Vai acordando os seus sentidos, mas também a sua permissão, possibilidade, oportunidade de só testemunhar o que acontece, só presenciar, observar o que está acontecendo. Então, presta atenção na cadeira onde você está sentada, ou no sofá, ou na cama. Sente essa substância, essa concretude, esse elemento terra. Sente essa materialidade tocando na sua pele, a sua roupa tocando na sua pele. E percebe que o elemento terra também está dentro de você, através dos seus ossos, de tudo aquilo que traz uma sensação de estabilidade, de segurança. Agora percebe que o elemento terra também tem o lado mais sutil, que não é material, que existe dentro de você, mas é uma energia que se movimenta. Por exemplo, se a gente estivesse agora num avião a milhares de pés de altura, a gente ia sentir o chão debaixo dos nossos pés. A gente ia poder andar pelo avião, mas na verdade não ia ter nenhuma terra material no momento. Então, o que existe é essa energia da sensação de segurança, da sensação de estabilidade, da sensação de centramento, de ter um solo. E vai só prestando atenção na sua respiração, deixando o ar entrar, sente a ponta do nariz esfriando. E quando você expirar, sente o ar saindo mais quentinho. E aí a gente vai dando início ao nosso círculo de estudo. A gente vai conversando, ouvindo, conhecendo as percepções da autora, da Christine, e que a gente possa, todas nós juntas, também ter um insight ou uma percepção diferente, uma visão diferente sobre o próprio momento, e que a gente possa também transformar isso tudo em sabedoria praticando. Então, a autocompaixão, ela vem da compaixão, e a compaixão não é sentir pena, sentir dó, não é sentir empatia. A compaixão é perceber que existe um sofrimento, mas também transcender a visão estreita de que aquilo é a realidade e nada mais pode ser feito, e a gente vai caminhando
para um lugar onde a gente percebe toda a potencialidade daquilo que está acontecendo, todas as habilidades que podem ser desenvolvidas ou que até as pessoas envolvidas já existem, já possuem, né? No que a gente possa praticar no nosso dia a dia isso também. Em primeiro lugar com a gente, pela autocompaixão, e depois com as outras pessoas que estão em volta. Então, a gente vai voltando aqui, começando nosso círculo, aos poucos, abrindo os olhos. Tudo bem? Tá bom. Então, eu comecei a falar com vocês e eu tirei aqui minha marcação, mas eu acho que é aqui que a gente parou, né? A gente vai começar agora na página 127, o poder de cura da autocompaixão. Tá bom, vamos lá. Quem quer falar alguma coisa antes da gente começar? Tá bom. Então, o poder de cura da autocompaixão. Ele, uma vendedora divorciada de 46 anos, sofria de constante ansiedade. Quando Erin, sua filha universitária de 21 anos, ficava sem ligar por alguns dias, Penny logo achava que havia algo errado. Deixava mensagens desesperadas no telefone da filha, perguntando se ela estava bem, presumindo que a ausência de notícias fosse um mau sinal. Se Erin estava em casa e falava algo como "ah, não" ao celular, Penny interrompia a conversa perguntando freneticamente: "O que aconteceu? O que aconteceu?" Embora Erin amasse sua mãe, não gostava de voltar para casa e visitá-la porque a encontrava sempre muito tensa e nervosa. Penny tinha consciência da relutância de sua filha e fazia duras autocríticas por ser uma pessoa tensa e inquieta. Não gostava de ser assim. Erin tinha certeza que a ansiedade da mãe tinha sido causada por algum trauma emocional não resolvido. Quando Penny tinha apenas 6 anos, o seu pai foi declarado desaparecido em combate na Guerra do Vietnã. Sua mãe teve um colapso nervoso ao receber a notícia. Então, Penny foi criada pela avó materna durante 2 anos, até que sua mãe fosse capaz de assumi-la outra vez. Seu pai nunca foi encontrado e Penny nunca conseguiu viver seu período de luto de verdade. O resultado foi esse temor irracional de perder sua filha, Erin, da mesma forma que perdeu o pai. A ansiedade permeava cada canto de sua vida. Erin ouviu falar de uma palestra sobre autocompaixão na universidade e tentou convencer sua mãe a desenvolver mais compaixão por si mesma. Eu quero que você seja feliz, mãe, e acho que isso poderia ajudá-la. E eu também acho que seria bom para a nossa relação. Principalmente por amor à filha, Penny decidiu, com relutância, fazer terapia, escolhendo um conselheiro que incorporou explicitamente a autocompaixão na sua abordagem terapêutica. Ela quis, enfim, confrontar a sua ansiedade e a dor que sentia pela perda do pai. O terapeuta aconselhou-a a ir devagar, conforme se sentisse confortável em cada sessão. Primeiro, Penny tentou se concentrar na compaixão para a ansiedade que sentia enquanto adulta.
começou a perceber o quanto sofria por ter um botão do medo no seu coração pronto para disparar a qualquer momento. O terapeuta gentilmente lhe informou que a ansiedade era uma experiência muito comum, uma luta diária de milhões de outras pessoas. Ao longo do tempo, Penny aprendeu a ser menos severa no seu julgamento contra a ansiedade e começou a se consolar por enfrentar esse medo constante e incontrolável. Quando sentiu que estava pronta, então, foi capaz de focar. Peraí, de novo, desculpa. Quando sentiu que estava pronta, foi, então, capaz de focar sua atenção na fonte do seu medo, a experiência de perder a mãe e o pai ao mesmo tempo, quando era apenas uma criança pequena. No começo, Penny se voltou principalmente para a compaixão que sentia em relação à sua mãe, que de alguma forma sentiu que estava mais manejável. Aos poucos, seu coração começou a se abrir. Pensava no horror que sua mãe devia ter experimentado ao saber que seu marido tinha desaparecido, sem nem mesmo saber ao certo se ele estava vivo ou morto. Em seguida, tentou sentir compaixão por si mesma, pela sensação de medo e solidão que sentira quando seu pai desapareceu e sua mãe entrou em colapso. Era um grande progresso. No início da terapia, Penny estava insensível. O terapeuta lhe pediu que levasse um retrato da sua infância na próxima sessão para ver se ajudaria. A foto era de uma menina de 6 anos de idade, usando um vestido de veludo marrom, abrindo presentes de Natal. Quando Penny olhou para a foto, viu o rosto de Erin a observando e imaginou o que sua filha teria sentido aos 6 anos se a mesma coisa tivesse acontecido com ela. Isso rompeu suas defesas e, em um momento poderoso, Penny entrou em contato com o seu eu de 6 anos de idade, com o medo incrível, a confusão e a tristeza que sentira. Durante várias semanas, tudo que Penny fazia era chorar toda vez que pensava na sua infância. Não podia consertar o passado nem mudar o que tinha acontecido. Mas não podia fazer nada para garantir que sua filha jamais sofresse qualquer dano. Havia apenas sofrimento, tristeza, dor, preocupação e medo. Mas também havia compaixão. Sempre que se sentia tragada por emoções negativas, pensava na imagem de si mesma quando criança. Ela podia se imaginar acariciando o cabelo da criança, usando um tom de voz, um tom suave na voz, e dizendo que tudo ia ficar bem. Aos poucos, a ansiedade ia embora. Suas fronteiras começavam a amolecer. Tornou-se mais suportável, menos devastadora. Um dia, Penny foi para a terapia extremamente animada. Erin estava em casa ontem e eu a ouvi dizer: "Ai, meu Deus, isso é terrível", no telefone celular. E minha reação instintiva imediata foi saber o que estava errado. Mas, em vez disso, deixei-me sentir medo. Consegui não atacar a minha filha quando ela desligou o telefone. Percebi que ela me diria se houvesse uma situação de emergência. Foi difícil esperar, mas eu me senti forte o suficiente para lidar com isso. O grande acontecimento tinha sido a morte da sua personagem de TV favorita no último episódio de uma série. Isso foi tudo. Que vitória! Essas histórias são bastante comuns, especialmente quando há ajuda de pessoas que as amparam, como terapeuta. A autocompaixão tem o poder de transformar vidas radicalmente. Por essa razão, muitos psicólogos clínicos estão começando a incorporar explicitamente a autocompaixão em suas abordagens terapêuticas. E aí, só voltando um pouquinho, né? Antes da gente... O que a gente leu na última semana, né?
ela estava falando sobre atravessar o sofrimento. Então, aqui, o que que ela estava acostumada? A querer resolver. Então, estava acontecendo alguma coisa, ela queria logo resolver, entender o que que tinha acontecido e tal. Então, aqui, geralmente, a gente está ou colocando a poeira debaixo do tapete, né? Acontece alguma coisa e eu não quero nem olhar, eu finjo que não está acontecendo nada, eu vou, sei lá, olhar vídeo no Instagram, vou ver, sei lá, coisas, né, que não tem nada a ver, ou pensar em coisas que não tem nada a ver, ou vou me matar de trabalhar, ou vou fugir. Ou eu fico querendo resolver logo para sair daquela situação. E o que que geralmente acontece é que quando a gente até pode pensar, até trazer um pouco a questão das personas que Jung fala, né? Então, essa parte de mim que está sofrendo é uma parte de mim, é uma persona, faz parte de um grupo ali de comportamentos que eu tenho, reativos, né? Então, por exemplo, eu como mãe, eu tenho uma persona de mãe. Então, a persona de mãe, para ser mãe, ela tem que fazer algumas coisas, né? E aí ela tem também algumas reações automáticas, baseadas numa referência que já existe, que pode ser da minha mãe, pode ser de outras pessoas, pode ser de coisas que já aconteceu entre a Luísa e eu, né? Então, isso tudo, as pessoas que estão lá fora vão falar, Luísa, a Joana é mãe da Luísa, né? Então, se acontece alguma coisa nessa relação entre a Luísa e eu estou sofrendo, mas não sou eu, é essa minha parte, essa parte de mim, essa persona. Então, quando está acontecendo alguma coisa, aí voltando, né, a gente pode quer dizer, deve ter milhares de coisas que a gente pode fazer, mas aqui eu acho que mais fácil, né, de ver, de observar, ou eu finjo que nada está acontecendo, porque é muito difícil ter que lidar com aquilo que está acontecendo, ou eu quero resolver logo, fazer alguma coisa para poder sair logo daquilo para resolver, né? E só que a dor, ela está aqui, ela existe. Essa persona, essa parte de mim está sofrendo. Então, a primeira coisa que a autocompaixão pede, ou que a compaixão em si, ela pede para a gente assumir que realmente está acontecendo, que está alguma coisa que está acontecendo, que está me causando esse sofrimento. E que não é eu inteira, que é uma parte de mim. Mas eu preciso acolher isso, eu preciso falar, não, tá, é difícil mesmo, não sei o que fazer, né? Isso é atravessar. Então, que ela fala que foi difícil esperar. Então, ela saiu desse modus operandi, né, dessa reação automática de querer saber, querer resolver e já se preparar para o pior, e esperou, e é muito difícil a gente esperar, né? E o que acontece também é que, às vezes, falando uma experiência minha, né, tem coisas que eu percebo que é um sofrimento, uma dor, né? E aí eu quero fazer alguma coisa para resolver, para não me sentir assim, que é óbvio, a gente não quer se sentir mal, a gente quer ser feliz, né? A gente não quer sofrer. E aí, hoje, aí, por exemplo, eu faço uma série de coisas, né? Então eu não acolho esse lado. Eu acho que isso está errado eu me sentir ansiosa, por exemplo, né? Nesse exemplo da Penny. Então, eu não vou nem acolher. Eu tô errada de me sentir assim, eu não posso me sentir assim, né? A primeira coisa é, eu vou acolher. Se eu não acolher, pode ser que eu mesma me engane achando que eu, ah,
resolvi. Nossa, tô bem. Nossa, como eu tô bem. Nossa, eu tô bem melhor agora. Nossa, sabe, eu fiquei muito mal. Mas agora eu tô melhor. Beleza. E só que se você não assume e acolhe e realmente deixe esse tempo de espera, e a gente até pode pensar de novo, né, nessa imagem, né, do feminino que espera ali no útero algo amadurecer, né? Então, você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe que vai acontecer, né? Que aquilo vai, você vai dar luz para aquilo, né? Você vai perceber ou qualquer coisa assim. Então, se a gente não espera que é resolver, a gente tem a ilusão de que resolveu. E isso volta. O negócio passa um tempo, eu estou me sentindo do mesmo jeito, às vezes até pior. Aí você fala, ai meu Deus, não consegui, meu Deus, já achei que eu já tinha ultrapassado isso, sabe? Que eu já tinha resolvido. Nossa, voltei, tá vendo? Aí você começa a se culpar. Putz, sou eu, então, eu que sou o problema, eu não consigo, né? Ou e na verdade não tem nenhum problema em lugar nenhum. Todo mundo passa por esses momentos. Então, eu estou passando por um momento que eu posso fazer só esperar, como a mãe, né? Que tem a confiança de que o bebê está nascendo, tá crescendo dentro dela, né? Essa confiança faz eu, mesmo triste, mal, sofrendo, sem saber direito o que fazer, saber que tem um tempo, tem uma duração isso. E aí é como se eu tivesse, por exemplo, com a quebrado a perna, quebrei a perna, né? Então eu sei que vai ter uma hora que essa dor vai diminuir. Eu preciso fazer o quê? Parar um pouco, deixar o tempo cicatrizar ali, criar osso, fazer o trabalho dele, que não depende de mim. O que depende de mim, eu tenho que fazer, ficar quietinha, por exemplo, né? Tomar um remédio, não sei. Mas quando tá nesses momentos muito difíceis, aí tem aquela é, a, a, a minha permissão em falar assim, está muito difícil. Esse momento é muito difícil. Mas eu também sei que é uma parte de mim, não sou eu inteira, não sou quem eu sou de verdade, né? É uma parte de mim. E se fosse quem eu sou inteira, né, que vai muito além de uma persona, eu ia ficar a vida inteira assim, isso seria imutável, né? Mas não é. Mesmo em momentos muito difíceis, às vezes a gente consegue rir, às vezes a gente dá uma aliviada, às vezes a gente pensa em outras coisas. Então, isso é passageiro. Então, o que que eu vou fazer? Acolher essa parte, que pode ser, né, uma criança interior, que pode ser uma persona adulta, né, específica, por exemplo, de profissional ou filha, né? é, é, esposa, né? Mãe, eu vou acolher essa persona e é isso, como se eu estivesse segurando no colo. Não porque assim, ai, coitadinha, mas não, é autocompaixão. Fala assim, está sofrendo, mas existe a potência de, assim, tudo pode acontecer, tá tudo aberto. Pode ser que se eu realmente confiar e deixar esse tempo passar para sarar esse machucado, pode ser que venha uma ideia ou alguém, né, que, por exemplo, alguém vem e fala, não, eu vou te dar uma sessão, sei lá, né? Ou alguém vem e te oferece alguma coisa que você nunca imaginou e está ali acontecendo, né? A gente tem muito essa sensação de que a gente tem que resolver tudo. Esse agente é que é o problema. Eu tenho que resolver tudo. Se tem alguma coisa errada, é porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. O problema está em mim, né? Só que, de novo, esse mim é só uma persona, que não sou quem eu sou, não é quem eu sou.
né? Porque, por exemplo, hoje eu sou, por exemplo, mulher do Daniel, sou esposa, mas nem sempre eu fui. E em algum momento eu vou deixar de ser, mesmo que seja quando eu morrer, né? Então, isso que passa não é quem a gente é. Então, essa dor também passa, porque não é de eu inteira, é uma parte, né? Então, essa dificuldade nossa em esperar, porque parece, a gente aprende que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que responder, né? Alguém quer falar alguma coisa? Que aqui eu já desembestei, né? Um monte de coisa. Ô, Jô, ouvindo você falar, né, me veio assim muito à mente a questão do julgamento. Como isso está assim impregnado, que é até a questão que acontece quando algo vem. Vou usar a primeira pessoa, né? Ia falar na gente, mas quando algo vem em mim, um acontecimento e me causa essa dor, imediatamente já vem o julgamento. Mas como assim você está sentindo isso? Você não deveria mais estar sentindo isso. Isso já aconteceu outras vezes. Aí vem essa questão que você disse: resolva. Resolve logo, que você não pode ficar muito tempo nesse lugar aí, não. Vamos, próximo, próximo. E aí nem a permissão de chorar, às vezes eu me dou, porque falo, caramba, né? Só vão pensar o quê? Olha como ela era triste, olha, julgamento. Olha como vem, né? Ai, o que meus filhos vão lembrar de mim, né? Eles vão ter a recordação da mãe, sempre ali cabisbaixa. Julgamento. E nem me permitindo fazer a descida, como que é mesmo o nome dela, que eu esqueço toda hora? Aí, Nana, Isso, de arrancar a pele para nascer de novo e falar, opa, isso aqui, porque se eu paro para analisar algumas situações, tem coisas que me acontecem que falam, opa, olha, isso não me machuca mais, né? Isso já vem e eu já consigo. Por quê? Porque eu desci lá e falei, ou até cheguei ao nível de falar, preciso de ajuda para resolver isso aqui, que assim sozinha não vai rolar. Aí seja numa roda, numa conversa. E aí eu tenho percebido até no movimento de nem falar tanto, porque tenho notado em pessoas próximas, amigas, né, amigos, que vem essa questão de, além de eu me julgar, vem a pessoa. Mas não, você não pode estar se sentindo assim. Como você está se sentindo assim? Aí é a compaixão e o acolhimento, né? acolhimento, porque você sabe que essa é uma parte sua só e que, de novo, tudo está aberto, tudo pode acontecer. O que acontece é que a gente estreita a nossa visão sobre as coisas mesmo, né? Porque é isso, a realidade é diferente para cada pessoa. Por quê? Porque a realidade não existe? Não, a realidade existe. Só que tá tudo interdependente. Então, eu achando que eu tô fazendo uma coisa ou deixando de fazer, eu vou resolver, eu vou piorar, eu tô deixando de olhar para toda essa interconectividade, o negócio do interser, né, do Thich Nhat Hanh, que se eu faço uma coisa, isso é como se fosse uma onda, né, que vai trazendo reações, né? E as outras pessoas também, o tempo inteiro elas estão fazendo coisas, essas reações chegam até mim. Então, tudo depende se a gente está. Tem uma. Acho que eu já falei alguma coisa sobre isso, né? Que eu achei bem interessante. É, sobre as bolhas, né? Então, é como se a gente estivesse sustentando uma bolha. Mas é tipo assim, é uma bola de sabão, entendeu?
Não é uma bolha concreta, com substância, com coisa, sabe? Não, é uma bolha. O que é uma bolha? Por exemplo, eu como mãe, eu crio uma bolha, né, de ser mãe. E aí eu que criei, através da minha visão, da minha forma de olhar o mundo. E aí eu fico tentando sustentar essa bolha, porque é uma bola de sabão, né? Qualquer coisinha vai explodir. Eu não quero. Eu me fixo nisso. Eu não quero deixar de ser mãe da Luísa, né? Mas quem é que não quer deixar de ser mãe da Luísa? Porque eu sou mãe, independente de qualquer coisa, eu sou mãe da Luísa. Mas é aquela mãe que tem que fazer certas coisas para certas pessoas poderem olhar e falar: nossa, ela é mãe. E é nisso que eu me agarro, né? Que tem a ver com essas referências anteriores do ser mãe. Porque eu posso ser uma mãe, e, por exemplo, a Márcia pode ser mãe, né, dos filhos dela, e nós podemos ser totalmente diferentes. E não é, então não é mãe, o arquétipo da mãe, é a personinha da mãe, que eu me prendo. Então, isso que você falou, né? Aí as pessoas falam, não, você não pode se sentir assim, você não pode ficar assim, né? Então, aí por quê? Porque a pessoa tem a bolha dela, que ela está tentando sustentar, e essas bolhas começam a se colidir, entendeu? E aí eu não preciso, eu posso também olhar para essa pessoa que está falando isso, ela também está sofrendo, porque ela também está tentando sustentar uma bolha. Então, ela não está falando isso para mim, contra mim, porque ela está me criticando. É a forma dela olhar o mundo, que é essa bolha que ela está tentando sustentar. Porque, no fundo, isso é tão bonito de falar, tá? É lindo falar. No fundo, se a gente não precisar sustentar nenhuma bolha, ou seja, se a gente não se apegar numa persona específica, né, que a gente não quer perder, é só espaço livre e liberto. Eu posso me relacionar com a minha filha de um lugar livre, onde eu não tenho nenhuma obrigação com ela, onde eu posso olhar a cada momento de uma forma diferente, porque ela é uma pessoa diferente a cada momento. Então é muito bonito isso, é muito bonito. A questão, assim, era só a gente poder, sabe, realmente captar e tentar colocar isso em prática, né? Porque a teoria a gente consegue falar, não, realmente faz todo sentido. Mas como que eu vou colocar isso em prática, né? É nesses momentos de perrengue, de sofrimento, onde essa pessoa está sofrendo, onde ela está ali, não quer deixar de jeito nenhum aquela, tá agarrada, né? É nesses momentos que a gente está praticando, né? Márcia Rupel pode falar. Então, a Márcia falou do julgamento. Assim, ouvindo ela falar, me veio mais duas palavras à mente: a cobrança e o controle. Nós nos cobramos e nós tentamos controlar a situação. E não só a situação, às vezes nós queremos controlar o outro, né? Que isso é extremamente difícil. Não controlamos nem as nossas emoções, quanto mais controlar o outro. Então, complementa tudo isso que a Márcia falou e que você falou, né? Então, esse julgamento, essa cobrança e controle é algo difícil de a gente deixar de lado, né? Infelizmente. Mas e outra coisa, né, que você falou que a gente tem que dar tempo para as coisas, né? Nós vivemos num mundo muito imediatista. E, de repente, né, esse sistema capitalista, uma cobrança, uma coisa assim, você veja, falta 3 meses para o Natal, tem lojas já começando a colocar coisas de Natal. Gente, faltam 3 meses, 90 dias. Então, não é momento ainda, na minha opinião, espera mais um pouco. Então, esse mundo imediatista é uma cobrança o tempo inteiro, a gente acaba se cobrando e querendo que as coisas se resolvam muito rápido, né? E nem tudo é fácil.
E ali uma coisa que eu achei interessante, né? Que ela colocou assim: deixei-me sentir medo. Nós temos medo de sentir medo, né? A gente não, a gente quer estar bem o tempo inteiro. Você não quer sentir uma sensação, né, de medo. E quando se fala dos filhos, ali eu consigo entender, né, que os meus filhos já não estão mais aqui na minha casa. E às vezes eles demoram alguns dias para dar notícia. É uma coisa difícil, difícil de você dizer assim, não, tá tudo bem, né? Então passa 1, 2, 3 dias, daqui a pouco você manda uma mensagem, daí tá tudo bem. Daí eles demoram um século para responder. Não, daí responde, daí você fica tranquila, né? Eu acho que o que a gente não pode é entrar naquele desespero de ficar pensando, não, já aconteceu alguma coisa, não responde, porque, né, eu acho que nesse sentido, né, o cuidado com os filhos, mas não aquele cuidado exagerado que te prejudique, que você não consiga ter uma sensação de tranquilidade também, né? Então, eu acho que é um conjunto aí de coisas que eu gostaria de comentar, tá bom? É. E aí pensar também que a gente é ou foi filho, né? Que também saiu de casa, ou que sai de casa, vai viajar, e aí fica aquela coisa, né, da mãe, fica, gente, eu já não sou mais criança, né? Tem que ficar o tempo todo ligando e falando, então a gente também passou por isso, né? E aí também olhar dessa forma, né? Falar nisso, ia falar para vocês, quem não participou, né, do encontro lá da adolescência, eu acho que é legal assistir, mesmo que não tenha filho ou que já não tenha mais filho adolescente, porque ela traz um negócio bem interessante. Na verdade, ela traz vários insights, sabe? Que óbvio, como eu falo, né? A gente sempre olha para a nossa fase, né, de adolescência, para como foi a minha adolescência, né? E essa ligação também com os pais, né? Dessa preocupação, né? Porque é interessante, né? Por exemplo, tudo bem, eu tenho a minha filha, né? Tive minha mãe, né, que faleceu, ficou doente, então tinha preocupação com ela também. E, mas, por exemplo, a minha irmã mais nova, não tem filhos e ela teve toda essa preocupação com a minha mãe também. Então, às vezes, não é só ser, o fato de ser mãe, né, ou pai, assim, você tem responsabilidade com uma vida, né? Às vezes são outras vidas, às vezes é um marido até, né, é uma sogra, não sei. Eu acho legal também, se quando vocês puderem, né, ter um tempinho, vale a pena. Alguém quer falar mais alguma coisa? Cláudia, pode falar. O que me chamou a atenção na parte que a gente leu é que ela teve que resgatar a criança interior, né? Ela teve que voltar lá, visualizar, pensar nela pensar em si mesma quando criança, para ela poder lidar, para ela conseguir destravar aquele trauma que ela tinha. Então, quantas curas, né, a gente não consegue resgatando a nossa criança interior, tratando ela e nos enxergando como ela, né? Quando eu me enxergo, eu sou muito rígida comigo mesmo, mas numa situação que eu me enxergo enxergo a imagem da minha criança, eu com 5, 6 anos, a gente destrava, né? A gente sai daquele julgamento, daquela rigidez tão grande consigo mesmo. Eu saio, a gente não, eu. Né? Então, me chama bastante atenção que como é rico, né? Eu pensar na minha criança interior. E aí eu uso de compaixão para comigo, porque eu não consigo ser dura com uma criança de 5, 6 anos, com a minha criança de 5, 6 anos. Né? É isso. Obrigada. Pois é, tem uma parte que a psicanalista fala que é o seguinte, eu esqueci agora os nomes, tá no meu caderno, que é assim,
eu esqueci o nome, mas é assim, é um grau de importância muito grande que a gente acaba tendo quando a gente é pequeno. Por quê? Porque assim, quando o bebê é pequeno, quando o bebê, né, geralmente tudo que faz tem aplauso, tem palma, o bebê, ai, falou, ai, que bonitinho, olha, fez tal coisa, fez cocô no piniquinho, é tudo, né? Tudo, ai, ai, ê, parabéns, ai, cantou, ai, que lindo, né? Tudo isso, tudo assim. Então a gente ganha aquele mundo, fala, nossa, eu sou incrível, né? Inconscientemente, óbvio. De repente a gente vai para a escola. E aí a gente não é mais incrível. Né? Por quê? Porque a gente tem que fazer lição de casa, por mais que seja pequeno ainda, né? Mas isso vai crescendo assim. A gente tem que fazer lição de casa, a gente agora tem que arrumar o quarto. Se você está fazendo um desenho, a professora fala assim: não, você pintou errado, tem que pintar assim, assim, assado. E aí, de repente, tudo muda, do nada. E você fala: eu sou horrível, que eu não consigo mais manter aquilo. Né? Por isso que quando a gente tem 6 anos, 4 anos, 5 anos, porque a gente geralmente é essa idade, né? Quando a gente volta, né, para criança interior, é mais ou menos essa idade, né? Às vezes até um pouco antes, né? Mas por isso que é mais fácil de falar com ela quando a gente faz algum trabalho assim. Porque ela está livre. E eu também não vou machucar, é uma criança, né? Eu não vou culpar, eu não vou falar, imagina, como que você não faz isso? Como é que você não sabe isso? Não, é uma criança, né? Então, o ideal é que a gente pudesse continuar assim, não de uma forma tão assim, de tudo que você faz é lindo, porque também não é. Mas, né, não no exagero, mas que a gente pudesse crescer olhando para esse ser humano, né? Que não tem também que suprir nenhuma necessidade, nenhuma responsabilidade que eu estou colocando nela, uma criança, né? A gente já começa ali com 7 anos, 8 anos, e aí vai piorando só essa coisa de que tem que dar resposta, você tem que dar um resultado, né? E aí, se você não dá o resultado que eu estou falando que você tem que dar, você fez menos, fez pouco, fez errado, né? E aí a gente acaba fazendo isso com a gente mesmo. Então, é o que você falou da autocompaixão, né? Então, é muito fácil para mim me culpar, me julgar, como a Márcia trouxe, né? E ser crítica, e ser, assim, dura comigo mesma, né? Porque agora eu sou adulta. Mas espera, volta lá, né? Então, de novo, essa coisa, né? Quem é você? A pessoa que você a persona, né? A pessoa que você foi o ano passado já não é mais igual. Você fez coisas no ano passado que hoje você não faria mais. Já aprendeu algumas coisas. Então você não era aquele. Então por que você está culpando aquele? Não faz sentido. Se a gente for de novo, né? Racionalizando, não faz sentido. É fácil. Você fala assim, realmente, por que eu estou me culpando? Ai, mas você já sabia. Não, mas se eu fiz, é porque era a melhor coisa que eu podia fazer na hora, né? Então, é mais fácil mesmo a gente trazer essa amorosidade, essa afetividade, essa sensibilidade com esse lado, essa persona também criança, né? Nossa, né? Relembrar como é isso, né? Muito bom. E agora, leio mais um pouquinho? São 8h20? Mais um pouquinho. Treinamento para mente compassiva. Paul Gilbert, clínico da Universidade de Derby e autor de The Compassionate Mind, em português, A Mente Compassiva, é um dos principais pensadores e pesquisadores da autocompaixão como ferramenta terapêutica. Ele desenvolveu um modelo de terapia baseado num grupo chamado Treinamento para Mente Compassiva, TMC, projetado para ajudar pessoas que sofrem por serem envergonhadas ou autocríticas severas.
Sua abordagem concentra-se em ajudar os pacientes a compreenderem o mal que fazem a si próprios por meio do constante autojulgamento, ao mesmo tempo em que os ajuda a desenvolver compaixão por seu comportamento. Gilbert argumenta que a autocrítica é um mecanismo de sobrevivência, com base evolutivamente concebida para nos manter seguros. Ver capítulo 2. E, portanto, não deve ser julgada. O TMC ajuda as pessoas a compreender esse mecanismo e as ensina a se relacionarem consigo mesmas com compaixão, em vez de autocondenação. Esse processo pode, algumas vezes, ser complicado. Muitos dos pacientes de Gilbert têm, eu nem sei se é assim que se lê, mas tá bom, tem uma história de abuso parental, seja física ou emocional. Por essa razão, muitas vezes têm medo da autocompaixão, num primeiro momento, e se sentem vulneráveis quando são gentis consigo mesmos. Isso porque, quando eram crianças, as mesmas pessoas que lhe davam cuidado e nutrição, seus pais, também traíram sua confiança e os prejudicaram. Sentimentos calorosos se misturam num conjunto de sentimentos de medo, tornando a incursão na autocompaixão bastante complicada. Gilbert adverte que as pessoas com uma história de abuso por parte dos pais devem ter cautela e proceder lentamente no caminho da autocompaixão, para não se tornarem demasiado apavoradas ou subjugadas. A pesquisa de Gilbert indica que mesmo as pessoas oriundas de famílias funcionais, muitas vezes têm medo de ser compassivas consigo. Temem se tornarem fracas ou rejeitadas se não usarem a autocrítica como forma de suprir as deficiências pessoais. É interessante isso, ó. Temem se tornarem fracas ou rejeitadas se não usarem a autocrítica como forma de suprir as deficiências pessoais. Assim, o medo da compaixão age como um obstáculo para que a pessoa se trate com gentileza e exacerba o autojulgamento e os sentimentos de inadequação. O TMC se baseia fortemente na prática de imagens da autocompaixão para gerar sentimentos de afeto e segurança para os pacientes. Primeiramente, são instruídos a gerar uma imagem de um lugar seguro para ajudar a combater os receios que possam surgir. Em seguida, é solicitado que criem uma imagem ideal de uma figura amorosa e misericordiosa. Em especial para pessoas que têm dificuldade em ter sentimentos de compaixão por si mesmos, a sua imagem compassiva pode ser usada como uma fonte de alívio. Pode ser um anjo da guarda, Jesus, né? Nossa Senhora, ou qualquer outra imagem, né? Nesse, que tenha essa energia, né? Por isso, a autocompaixão torna-se menos assustadora e pode ser utilizada para ajudar a lidar com sentimentos de imperfeição e inadequação. Em um estudo sobre a eficácia da EMC num programa de treinamento para a saúde mental hospitalar, pacientes que estavam sendo tratados por apresentarem intensa vergonha e autocrítica foram conduzidos por meio de sessões semanais de TMC de 2 horas, durante 12 semanas. O treinamento resultou em reduções significativas na depressão, no autoataque e no sentimento de inferioridade e de vergonha. Além disso, quase todos os pacientes se sentiram prontos para serem liberados do hospital no fim da intervenção. Vou ler o exercício aqui, então. Exercício 3.
usando o compassivo imaginário. E aí ela fala aqui no 5, né? Nessa parte de baixo do texto, da página, né? Ó, esse exercício é uma adaptação de uma proposta de Paul Gilbert de Compassionate Mind, do livro. 1. Sente-se confortavelmente num local tranquilo. A primeira tarefa é visualizar um local seguro. Pode ser imaginário ou real. Qualquer lugar que faça você se sentir em paz, calmo e relaxado. Uma praia de areia branca, uma clareira na floresta com cervos pastando nas proximidades, a cozinha da avó ou as proximidades de um fogo crepitante. Tente realmente enxergar esse lugar no fundo da sua mente. Quais são as cores? São brilhantes? Quais sons e cheiros estão lá? Se você já se sentiu ansioso ou inseguro durante a sua viagem na autocompaixão, poderá se transportar mentalmente para esse lugar seguro quando precisar se acalmar e se tranquilizar. Imagine uma figura atenciosa e compassiva, alguém que encarna sabedoria, força, afeto e aceitação sem julgamento. Para alguns, será uma figura religiosa conhecida, como Cristo ou Buda. Para outros, será alguém que conheceram no passado e era muito compassivo, como uma tia ou professor favorito. Para outros, pode ser um animal de estimação, um ser completamente imaginário ou até mesmo uma imagem abstrata, como uma luz branca. Tente visualizar essa imagem da maneira mais vívida possível, incorporando nela o maior número de sentidos. 3. Se você está sofrendo de alguma forma, pense nas coisas sábias e atenciosas que essa fonte idealizada de compaixão diria para consolá-lo. Como sua voz soaria? Seus sentimentos seriam transmitidos? Se estiver se sentindo anestesiado ou desligado, deixe-se aquecer na presença compassiva de sua imagem ideal, simplesmente se permitindo estar lá. 4. Agora, libere a imagem compassiva. Respire fundo algumas vezes e sinta-se calmo em seu próprio corpo, saboreando o conforto e a serenidade que gerou em sua própria mente e corpo. Sempre que desejar gerar compaixão para si mesmo, poderá usar essa imagem como um trampolim, permitindo-se receber o dom da bondade. A gente já fez, né, alguns exercícios assim, num desses encontros, né, que a gente fez nesses anos todos, de realmente entrar em contato, né, com essa parte, de novo, uma persona, mesmo que seja, né, ou dependendo de como for também um arquétipo, né, como Buda, Jesus, né, que encarna esse ser compassivo, né. Às vezes a gente tem também, às vezes faz algumas visualizações e a gente tá fazendo coisas ali na visualização, mas a gente pede para que uma figura que traga essa sensação de paz, de segurança, de ser um amigo, né? Fique ali do nosso lado para enfrentar ou ver o lugar ou fazer o que tem que fazer, né? Então, dá até para achar, acho que no YouTube, alguma visualização nesse sentido, sabe? Bom, vamos parar agora? São 8h30? Ou vocês querem seguir? Que aí a gente está finalizando, na verdade, o capítulo 6. Se vocês quiserem, a gente segura mais um pouquinho. Segura não, a gente fica mais um pouquinho aqui. Que aí e faz o exercício 4. Pode ser? Tá bom. Então, vamos lá.
Autocompaixão plenamente consciente. Chris Germer, um psicólogo clínico da Universidade de Harvard, especializado na integração da consciência e psicoterapia, ensina a autocompaixão para a maioria dos seus pacientes. Chris também é um amigo e colega com quem trabalho nas oficinas de autocompaixão. Ele escreveu o livro maravilhoso The Mindful Path to Self-Compassion, em português, O Caminho Consciente para a Autocompaixão, que resume o seu conhecimento acumulado ao longo dos anos, ajudando pacientes no relacionamento consigo mesmos com mais compaixão. Germer observa que seus pacientes normalmente passam por várias fases distintas na prática de autocompaixão durante a terapia. Uma experiência comum no início, especialmente para aqueles que sofrem de intensos sentimentos de inutilidade, é o projeto da volta. Quando o fogo é privado de oxigênio e subitamente recebe uma lufada de ar fresco, ocorre uma explosão. Esse processo é conhecido pelos bombeiros como ignição explosiva. Da mesma forma, pessoas acostumadas à autocrítica constante frequentemente explodem com raiva e negatividade intensas quando tentam pela primeira vez uma abordagem mais gentil consigo mesmas. É como se o seu self estivesse tão engajado em sentir-se inadequado que esse self inútil luta pela própria sobrevivência ao ser ameaçado. Então, é como se o seu self estivesse tão engajado em sentir-se inadequado. Então, o que é estar tão engajado em sentir-se inadequado? Eu estou agarrado nisso, em me sentir inadequada. Eu estou colocando toda a minha energia nisso. E é super paradoxo, né? Porque, tipo assim, eu não quero me sentir assim. E exatamente porque não querer me sentir assim, eu jogo toda a minha energia nisso. Eu não quero ser assim. Pronto. Foquei nisso, isso vai crescer. E outra coisa, o self inútil tem uma parte de mim. Não sou eu. É uma parte que é a parte que se sente inútil. Então, eu estou tão agarrada que eu tento, de uma forma inconsciente, tentar lutar pela sobrevivência, para eu não deixar de ser. A maneira de lidar com a ignição explosiva é aceitar conscientemente a experiência e ter compaixão pela dificuldade de vivenciar tamanha negatividade. Uma vez que a resistência inicial é suavizada, muitas vezes os pacientes percebem que a autocompaixão é uma ferramenta poderosa e sentem um grande entusiasmo com sua prática. Germer chama essa etapa de fase da paixão. Depois de lutar consigo por tanto tempo, as pessoas muitas vezes se apaixonam pela sensação de paz e de liberdade e se veem num relacionamento consigo de uma forma suave. É como receber um beijo de uma namorada nova. Proporciona um formigamento da cabeça aos pés. Durante essa fase, as pessoas tendem a se apegar aos bons sentimentos fornecidos pela autocompaixão e querem vivenciá-los constantemente. Conforme o tempo passa, a paixão normalmente desaparece quando as pessoas percebem que a autocompaixão não faz todos os seus pensamentos e sentimentos negativos irem embora num passe de mágica. Lembre-se de que a autocompaixão não erradica a dor ou as experiências negativas, só as abraça com bondade e dá espaço para elas se transformarem por conta própria.
Quando as pessoas praticam a autocompaixão como uma estratégia sutil para resistir às emoções negativas, os maus sentimentos não só permanecem, mas muitas vezes pioram. Germer vê essa fase do processo da terapia como um bom sinal, porque significa que os pacientes podem começar a questionar suas motivações. Estão sendo compassivos, principalmente porque querem ser emocionalmente saudáveis ou porque buscam eliminar a sua dor. Isso é interessante também, né? Que é diferente. Querer ser emocionalmente saudável é diferente de querer eliminar a dor. Se as pessoas conseguem permanecer na prática durante esse momento mais complicado, esperar, né? Atravessar, né? Finalmente descobrem a sabedoria da verdadeira aceitação. Durante essa fase, a motivação para a autocompaixão muda de cura para cuidado. O fato de que a vida é dolorosa e de que todos nós somos imperfeitos é, então, totalmente aceito como parte de estar vivo. Entende-se que a felicidade não depende das circunstâncias perfeitas nem da nossa perfeição. Pelo contrário, resulta de amarmos a nós mesmos e nossas vidas exatamente como são, sabendo que alegria e dor, força e fraqueza, glória e fracasso são essenciais para a experiência humana completa. Chris Germer e eu estamos agora trabalhando juntos num novo projeto extremamente empolgante. Desenvolver um programa de treinamento de 8 semanas sobre autocompaixão consciente, ACC. Aí tem um site aqui, né, sobre ele. O programa é semelhante ao programa MBSR de Kabat-Zinn e esperamos que seja um complemento útil. No primeiro dia, vamos nos concentrar principalmente na explicação do conceito de autocompaixão e na sua diferenciação da autoestima. Nas semanas seguintes, o foco será nos usos da autocompaixão diante de emoções difíceis, por meio de várias meditações, tarefas para casa e exercícios experimentais, incluindo aqueles encontrados neste capítulo e em outros. O programa parece ser bastante poderoso para melhorar a vida das pessoas e espero que, em breve, tenhamos dados de pesquisa que examinem a eficácia da ACC como intervenção terapêutica. Estamos convencidos de que a participação nesse programa irá ajudar as pessoas a maximizarem a sua resiliência emocional e o seu bem-estar. Aí está falando aqui, deixa eu ver. Sim, aí no exercício 4, ó, varredura compassiva do corpo. Tem nesse site da Lúcia da Letra, que é a editora, tá? É lucidaletra.com.br/pages/autocompaixão. Então, se alguém não tiver o livro, me avisa, que aí eu coloco lá no grupo, tá? E eu lembro que a Sandra comentou com a gente que tem um livro de exercícios do autocompaixão. Então, talvez até tenha já alguma coisa nesse sentido, né? Que ela fala aqui do... Tem um manual com vários exercícios. Ela vai pegando... É dela com Gilbert, eu acho. Acho que é com Gilbert. Uhum. Não, com Germer. Eu tenho ele aqui. Deixa eu ver. É dela com... É o Germer, Christoph Germer. E aí ela vai pegar, está tudo marcado aqui. Ela vai pegando os capítulos do livro e faz propostas de exercício. Ah, legal. É mais do que está aqui, né? Uhum, Que uhum. tem aqui.
bem mais detalhado. É legal. É Mindfulness e Autocompaixão, o nome do livro, né? É um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser seu melhor amigo. Manual de Mindfulness e Autocompaixão. Tá. Deixa eu só anotar. Eu vou ler aqui o exercício 4. Varredura compassiva do corpo. Uma técnica comumente ensinada em cursos de atenção consciente, como MBSR, é a varredura do corpo. A ideia é varrer sistematicamente a sua atenção da ponta da cabeça até a sola dos pés, trazendo a atenção plena a todas as sensações físicas do corpo. Chris Jammer e eu também usamos essa técnica em nossas oficinas ACC, mas com uma diferença. Acrescentamos a autocompaixão. A ideia é tentar acalmar ativamente a tensão, dando-se compaixão pelo seu sofrimento, toda vez que você entrar em contato com uma sensação desconfortável durante o escaneamento do seu corpo. Acariciando-se mentalmente, você pode ajudar a aliviar suas dores de uma forma notável. Para começar, deite-se de costas na cama ou no chão. Descanse os braços a cerca de 12 centímetros de distância de seu corpo e relaxe as pernas, separando-as mais ou menos com a mesma distância da largura de seus ombros. Eu ia falar, essa postura é conhecida como a postura do cadáver no yoga e permite que você relaxe completamente todos os seus músculos. Shavasana, né? Comece no topo da cabeça. Observe o que o seu couro cabeludo sente. É coceira, formigamento, calor ou frio? Em seguida, observe se há qualquer desconforto nesse ponto. Caso haja, tente relaxar e suavizar a tensão e estender a gentileza, preocupando-se com cuidado com essa parte do seu corpo. Pronuncie mentalmente palavras reconfortantes, com uma voz suave, como, por exemplo, querido, está com muita contratura. Está tudo bem, apenas relaxe. Muitas vezes isso ajuda tremendamente. Quando não houver nenhum desconforto, avance para a próxima parte. Há muitos caminhos pelo corpo que você pode escolher, mas normalmente eu começo pelo topo da cabeça. Depois passo para o rosto, para a parte de trás da cabeça, pescoço, meus ombros, meu braço direito, do braço até chegar à mão, meu braço esquerdo, meu peito, abdômen, costas e a região pélvica, os glúteos, minha perna direita, passando da coxa ao joelho e indo até o pé, e então a minha perna esquerda. Outras pessoas começam pelos pés e seguem até o topo da cabeça. Não há um caminho certo. Faça o que parecer bom para você. Quando você se aproximar de cada nova parte do corpo com sua consciência, verifique se há alguma tensão naquela parte e ofereça compaixão por sua dor, tentando suavizar, relaxar e confortar essa área conscientemente. Muitas vezes tento expressar gratidão para a parte do corpo que dói, apreciando o quanto ela trabalha para mim, como o meu pescoço que tem de segurar minha cabeça grande. É uma oportunidade de ser gentil com você de uma forma muito concreta. Quanto mais devagar e mais atento você fizer o exercício, mais vai extrair dele. Quando terminar a varredura de sua consciência da cabeça aos pés, pode demorar de 5 a 30 minutos, dependendo da velocidade com que você fizer. Traga a atenção para o seu corpo inteiro, com todos os seus ruídos e sensações de pulsação. Envie a si mesmo, envie a si próprio amor e compaixão.
A maioria das pessoas relata se sentir maravilhosamente relaxada e vibrante após esse exercício, e é mais barato do que uma massagem. E aí a gente finaliza o capítulo 6. Aí é legal, né, a gente lembrar de, talvez, fazer esse exercício com o áudio, né, porque às vezes é mais fácil com alguém, a Rê que estava falando, né, esses dias, às vezes é mais fácil a gente ouvir alguém começando a meditação e aí, sabe, deixa de falar e a gente só fica na meditação, né, do que a gente mesmo ter que pensar e entrar e aí, né, nesse caso, né. É isso, gente. Não sei se estão. Quer falar alguma coisa sobre o que a gente leu hoje? É, quando ela fala, né, de novo, desse self inútil, né, que ela usa essa palavra, de novo, né, a gente tem que tentar trazer para a prática. Então, tenta perceber qual é essa parte de mim que eu só quero me livrar. Assim, nossa, eu queria muito me livrar disso, sabe? Não quero mais ser assim. É essa parte que você tem que dar essa atenção, que você tem que acolher, sem querer acabar com ela. E é muito estranho, né? A gente pensar nisso. Você tem um problema, você tem que resolver. Então, em primeiro lugar, não pensa que é um problema, porque é uma parte só. E pensa, é como você tem aqui, vamos supor, 50% da sua energia que você dá para essa parte. Você não tem que acabar com ela. Você tem que só redirecionar a sua energia para outra coisa. Porque naturalmente ela já vai ou equilibrar, ou você vai começar a perceber qual é a verdadeira função dela. Ou ela mesma vai se transformando em alguma outra coisa, né? Não precisa fazer nada específico. Até porque, de novo, né? A gente precisa ter essa confiança no mistério, sabe? Eu venho pensando sobre isso. Tem coisa que é fácil, né? Da gente fala assim, não, eu confio, né? Eu acredito, eu sei que tem, né? Uma energia ou um plano espiritual ou, né? Cada um vai pensar em alguma coisa ali, né? Que algo que te ajuda, algo que te leva adiante. Mas eu acho que tem momentos, tem coisas que a gente é muito cético e a gente não percebe. Quando a gente quer muito uma resposta, é porque a gente é cético sobre aquilo. Então, acreditar mais nesse mistério de que está tudo interconectado e que as coisas não dependem só de você e que às vezes você não precisa saber tudo, né? Porque quem é esse que sabe? Também é uma parte de você. Então, talvez até por isso que você não consegue, você não está conseguindo achar a resposta, né? Porque é uma parte pequena de você que está, ela não tem a visão total de tudo, né? E às vezes a gente tem isso, né? Não, eu só vou conseguir sair dessa situação quando eu souber com certeza essa resposta. Por que que tem que saber? Você não pode confiar de que existe um motivo, existe um propósito, existe um caminho, existe qualquer coisa assim. Aí você dá esse nome de mistério, né? O que que é tão difícil? Né? Porque a gente está muito mais acostumada com essa forma de reação, de ação mesmo na vida. Então, aí ir para essa imagem, de novo, né, da mãe, quem joga tarô, da imperatriz, né, que ela está ali sentada, ela não está fazendo nada, mas quanta coisa que está acontecendo dentro dela, né? Essa semente que vai nascer de um projeto, de uma clarificação de alguma coisa, de uma lucidez sobre alguma coisa, né? Por isso que é uma mulher, essa imagem, né?
da sabedoria. Sabedoria é também uma imagem feminina, né? Vamos lá, então, alguém quer falar alguma coisa para a gente terminar aqui? Tá. Então vamos só lembrar, né, de que tudo isso que a gente falou, que a gente ouviu, que a gente pensou, que a gente sentiu, né, que a gente compartilhou, que tudo isso possa, de alguma forma, também trazer esses benefícios, né, para o nosso dia a dia e também para todas as pessoas que estão à nossa volta, que às vezes, sem a gente perceber, a gente mudando, a gente nem tá precisando, a gente nem precisa fazer nada, mas só de mudar a nossa forma de olhar para alguma coisa, às vezes a gente já está beneficiando também o nosso entorno, né? Sem perceber. Isso. Então, muito obrigada. A gente vai se falando. Qualquer coisa, se vocês lembrarem de alguma coisa legal para compartilhar, ou alguma pergunta, alguma sugestão, algum BO, a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, beijos. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa boa noite. noite. Para a gravação aqui. Tchau, Olivia. Tchau, tchau.